Oi, meu nome é Felipe Aguiar e esse é o Veda de hoje. O tema de hoje é Hillsong, melhor worship. Vou conversar um pouco com vocês sobre a minha história com a Hillsong. Para quem não conhece, Hillsong é uma igreja australiana e essa igreja ficou conhecida no mundo na década de 90 e 2000, principalmente 2000, por causa da sua música. A música dessa igreja australiana ganhou o mundo e tomou as igrejas de assalto, e ainda hoje a maioria das igrejas no mundo recebe a influência dessa igreja. Hoje não só através da música, mas também do modus operandi dessa igreja. E muitas igrejas têm crescido hoje em dia por causa do formato Hillsong de ser igreja. Não estou dizendo que isso é uma coisa positiva ou não cabe a mim falar isso. Mas a minha história com a Hillsong é que lá por volta de 2001 ou 2000, eu tive contato com o primeiro disco do Diante do Trono, e a música que mais fez sucesso nesse disco é a música Clama ao Senhor, que na época foi cantada pela Nívia Soares, mas dentro do Diante do Trono ainda. E essa música mexeu tanto comigo que eu fui procurar de quem era, quem tinha composto e de onde tinha vindo aquela música tão maravilhosa, né? E eu fui descobrir o nome da Darlene lá, Darlene Zschech, e naquela época nem se havia mecanismos de pesquisa como o Google. Acho que o Google estava começando na época de 2002, 2003, começando a tomar a internet e capturar, ser um mecanismo de busca que é hoje. E eu fui procurar músicas dessa igreja, procurar saber mais sobre eles, até que em 2003 eu ganhei de aniversário. Na verdade, eu ganhei um CD de aniversário que eu não gostei, fui na loja e troquei por um CD da Darlene Zschech, que tinha essa música Clama ao Senhor, Shout to the Lord. E daí em diante eu não consegui mais parar de ouvir. Daí em diante essa se tornou uma das maiores influências na minha musicalidade até hoje. E em 2004, no final de 2003 ainda, eu fui assisti-los na comunidade da Zona Sul. Foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil, fizeram um show na Apoteose, fizeram uma conferência de adoração, e junto com a Darlene vieram o Luke Mans, que hoje é meu amigo, baterista, e veio o Joe Houston tocando baixo, o Nigel Hendroff, que é o guitarrista, aquele com os dreads, e também o Steve McPherson. A Katrina também veio na época, que era uma backing vocalista da época. E foi muito legal estar ali. Isso só me fez gostar mais deles. Eles são pessoas muito acessíveis e muito legais de se lidar. Eu tive contato, mesmo que pouco, com alguns deles nessa conferência, de pedir autógrafo e tirar foto, eles serem super solícitos. Mas a partir daí a influência deles na minha vida ficou ainda maior. Em 2005, se eu não me engano, ou 2006, acho que 2006 ou 2007, a banda United veio ao Brasil e eu fui novamente ao show deles. Na época era Metropolitan, depois ele mudou de nome, hoje é Metropolitan novamente. Eu acho que na época era esse o nome. E eu fui também com alguns amigos, e depois eu tive a oportunidade de assistir a Darlene pregando de novo na comunidade da Zona Sul, e dessa vez sozinha, né, com uma outra banda. Mas durante todo esse tempo eu percebi que a influência dessa igreja no mundo foi porque eu considero dois motivos: porque eles eram uma igreja forte, ainda são uma igreja forte, e a música dessa igreja é sempre baseada em princípios bíblicos, e há toda uma direção teológica que embasa as composições dessa igreja, hoje muito mais do que até no começo. Então você tem ali uma base teológica sólida para a grande maioria das canções. Hoje em dia eles tem vários setores, né? Tem o setor Young and Free, que são os adolescentes e jovens. Tem a banda United, que já tem um outro estilo, não é uma música tão congregacional. E tem o Hillsong Worship, que são músicas feitas para a igreja mesmo. Mas além disso, além de eles fazerem música com
com o coração na igreja, com músicos que fazem sua música a partir das suas experiências na igreja, eles lidam com muita excelência com tudo. É incrível se pensar que em tudo que eles fazem, eles estão sempre levando a igreja para frente em nível de criatividade, em nível de organização, em nível de produção, até mesmo em níveis musicais, em influências musicais. Eles estão sempre parece que sempre um passo à frente, né? E levando a igreja com eles para frente. Isso é muito importante, isso é muito legal. É claro que hoje em dia essa influência se espalhou um pouco. Hoje você tem outras igrejas sendo influentes, talvez até um pouco mais do que eles em alguns aspectos, mas a influência da música deles e hoje em dia a influência da igreja sobre o cristianismo global é importante. Muita gente não gosta do estilo deles de fazer igreja, muita gente critica aquilo que eles fazem, o jeito como eles são, mas essas pessoas que criticam realmente não alcançam as pessoas que eles alcançam. Eles são considerados hoje a igreja dos famosos, né? Tem muitas pessoas que são celebridades, são pessoas que estão na mídia, que fazem parte ou frequentam essa igreja, e é muito importante esse fato porque as pessoas se sentem confortáveis ao ponto de entrar numa igreja talvez que nunca tiveram essa liberdade antes. Então isso significa que essas pessoas são aceitas e se sentem bem estando na igreja, sendo famosos ou não, independente daquilo que acreditam ou não. Eles são uma igreja que tem as portas abertas para todos e as pessoas percebem isso porque as pessoas frequentam e continuam frequentando essa igreja. Então, deixo aqui marcado o meu amor por essa igreja, o amor por a música dessa igreja, pelas pessoas dessa igreja. Hoje em dia, Darlene, que foi a minha maior referência, não faz parte mais dessa igreja, mas ainda existem pessoas lá que eu amo, como a Brooke Liggett-Wood, Joe Houston, que é um compositor maravilhoso, Ty Smith, que é uma das melhores vozes da música cristã no mundo, e muitos outros compositores, Matt Crocker, e muita gente legal que faz música boa, que tá aí levando novas influências para a música cristã e não se contentando com a mesmice, né, da música gospel, que parece que é um vírus que se espalhou por aqui no Brasil, mas isso é um caso para outro vídeo. E você gosta da Hillsong ou não gosta da Hillsong? Acha que a Hillsong é tudo isso que eu falei ou não? Deixa aí nos comentários a sua ideia e vejo você mais tarde.